No meu caso, é, eu trabalhava de outras coisas até eu cair para ser corretor de imóveis. Eu passei por muitos aprendizados, né? Eu passei por muitas profissões que me ajudaram, me formaram, até eu chegar à profissão de corretor de imóveis, né? E até mesmo depois de corretor de imóveis, ainda eu continuava fazendo alguns bicos em outras profissões, até eu conseguir seguir carreira somente com o mercado imobiliário. Então lá com 14 anos eu já pegava fio de cobre na rua e vendia para jogar videogame. Então o início foi ganhando dinheiro para jogar um videogame, pagar uma hora numa lan house. Aí depois com 16 anos eu já comecei a trabalhar 16, 17 anos comecei a trabalhar numa empresa como auxiliar de estoquista. Então eu já ganhava já lá o salário mínimo. E basicamente foi para estar querendo ter uma condição de vida melhor, né? Seguir depois ali do ensino da escola ali, ensino médio, segui para um curso técnico de contabilidade, saí do meu emprego e fui fazer um estágio com contabilidade e trabalhei um bom tempo aí, em torno de um ano e meio, fiquei trabalhando no escritório de contabilidade. Foi nesse momento que eu trabalhava com contabilidade que eu vi que era algo que eu não gostava. Eu trabalhava com contabilidade, só que eu não gostava daquilo que eu trabalhava. Então, é aquela coisa, né? Você ganha dinheiro, mas você não gosta. Então, tinha um curso técnico, trabalhava, tinha perspectiva, podia fazer faculdade, mas eu vi que contabilidade não era algo que eu era feliz trabalhando. Eu não era feliz trabalhando com isso. Então, eu acabava não colocando muita força no meu trabalho. Eu trabalhava mais para ganhar dinheiro. Foi nesse momento que, por algumas situações na minha vida pessoal, né, eu acabei passando alguns momentos muito difíceis para mim emocionalmente. Então eu desenvolvi a depressão. E foi realmente um momento bem difícil para mim. Foram momentos, às vezes o pessoal, hoje em dia todo mundo tem depressão, né? Mas não é frescura. No meu caso foi algo muito grave mesmo, ao ponto de eu não poder nem mais trabalhar e ter que ficar em casa sem poder sair, sem poder ter atividade social, sem poder fazer nada, somente tratando de depressão. E aí eu ia em psicólogos, em médicos, tomava remédios, etc. E fui tratando essa situação sem trabalhar, impedido de trabalhar por conta que eu não tinha condição de trabalhar. Não é frescura, como muitos falam, depressão é frescura. Não era frescura nesse caso. Psicologicamente eu tinha ficado abalado sem necessariamente um motivo justo, né? Um motivo aparente. Às vezes o pessoal fala, poxa, mas não tinha motivo. Você trabalhava, ganhava dinheiro, não tinha motivo para você ter depressão. Realmente, não havia nenhum motivo, nenhum problema grave para justificar. Mas é algo que é uma doença, né? Você não escolhe quando você quer ficar doente ou não, como qualquer outra. Mas então eu através eu fui na medicina não consegui resolver definitivamente, né? Era um problema que eles falaram que era para sempre e não tinha cura, né? Então, quando eu percebi que eu estava fazendo tratamento médico e estava melhorando, mas chegou um momento que eu voltava para trás, eu não conseguia sair, não conseguia melhorar, eu não via cura na medicina, seguindo a risca, eu pensei, além da medicina, eu preciso de outra alternativa, senão eu não vou sair. Tanto é que eles mesmos estão falando que não tem cura. Então, eu busquei no meio da fé, busquei em uma igreja, busquei em Deus, na Bíblia, na fé. Fui buscando num projeto, que o nome desse projeto é A Depressão Tem Cura. Tem até no Instagram lá, o Instagram A.Depressão Tem Cura, sem acentos, né? E tem o Instagram desse projeto, entrei nesse projeto e realmente o projeto tinha várias pessoas que tinham depressão e tinham sido curadas. Eu comecei o projeto ensina a gente a usar a nossa fé na Bíblia, em Deus, então no cristianismo, né? E assim eu consegui, através da fé, alcançar a cura definitiva da depressão. Então, no meu caso, teve cura sim, através da ajuda do projeto A Depressão Tem Cura. Sou muito grato a ele. Então, prossegui. Voltei para o mercado de trabalho com gás, com força. Lá nos meus 19 anos de idade, fui trabalhar de várias coisas. Fui trabalhar de pedreiro, servente. Fui fazer bico de mudança. Fui trabalhar, eu comecei a estudar teatro, que era um sonho, eu gostava. Até trabalhei durante um período com teatro, fazendo peças de teatro.
Enfim, fui fazendo várias as coisas, mas ainda não sabia o que eu queria da vida, sabe? Quando você tá meio perdido. Então eu trabalhava de servente, trabalhava como ator, trabalhava como frete de mudança, o que dava dinheiro eu fazia. Então eu tava numa fase que eu não sabia o que queria da vida, não sabia qual faculdade ia fazer, não sabia qual profissão ia seguir. Eu só pensava em sobreviver, ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Então qualquer anúncio que falava que dava dinheiro, eu ia lá e fazia, né? Pra ganhar dinheiro e pagar minhas contas do mês. E nisso apareceu um anúncio de corretor de imóveis, né? Aquela velha história, né? Trabalhe pouco, ganhe muito, ganhe aí 5 mil reais por mês. E aquela conversa que muitos corretores conhecem, né? Que eles prometem pra gente mundos e fundos. Mas, aí eu falei, pô, se eu vou ganhar dinheiro, né? 5 mil reais, falava ali na época, falei, então eu vou entrar. E entrei na profissão. Logo de cara eu percebi que não era tão fácil assim ganhar 5 mil reais como eles falavam. Precisava trabalhar duro, precisava estudar. Mas conforme eu fui trabalhando, então eu entrei puramente para ganhar dinheiro, mas conforme eu fui trabalhando eu comecei a gostar. Falei, poxa vida, que legal, eu tenho flexibilidade de horário, não há teto de ganhos. Eu ganhava ali em torno de um salário mínimo. Agora, numa venda eu posso ganhar 2 salários mínimos, 6 salários mínimos, 10 salários mínimos, 50 salários mínimos. Muito interessante essa profissão. Eu ganho 1 ano de trabalho de carteira assinada, eu ganho aqui numa venda. Enfim, então eu fui gostando tanto da parte dos ganhos, mas também da parte da profissão, sabe? Aquela coisa que você gosta do que você faz, você sempre tem contato com pessoas por ligação, pessoalmente. Eu gostava de servir as pessoas, ter esse serviço de atendimento às pessoas, e depois as pessoas ficavam muito felizes por eu ter ajudado elas a comprar o imóvel. Então eu ficava feliz junto com o meu cliente. Então tudo isso eu fui me apaixonando pela profissão de corretor de imóveis. E realmente é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que realmente você se apaixona por ela. E aí então que eu decidi que eu ia seguir carreira do mercado imobiliário, ia ser corretor de imóveis. Aí entra um outro obstáculo, né? Na vida, a gente sempre tem obstáculos. Sempre. Sempre vai ter dificuldades para você, mas quando você sabe aonde você quer chegar, você então passa por cima desses obstáculos. Então, durante a minha vida eu tive um obstáculo, um desafio gigante a ser vencido, que era a depressão. Venci, saí muito mais forte. Veio um obstáculo quando eu iniciei a minha profissão de corretor de imóveis, que era, eu gostava da profissão, decidi que seria essa profissão que seguiria na minha vida, mas não ganhava dinheiro. Um outro gigante, um outro obstáculo. Só que os obstáculos e os gigantes não são para nos fazer parar, são para nos dar um gás a mais para que a gente supere esses obstáculos e então saia mais forte após vencê-los. E assim fui. Então fui trabalhando no mercado imobiliário, só que eu via pessoas ganhando dinheiro no mercado imobiliário, imobiliárias ganhando dinheiro, e eu pensava, por que eu não estou ganhando dinheiro? E eu caí num pensamento que é comum, né? Eu prestava um bom serviço e tal, mas eu caí num pensamento até inocente, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas cai. O meu pensamento era, o problema que eu não estou ganhando dinheiro é a crise. A crise, os clientes, o mercado tá ruim, o mercado tá fraco. Caí, ou seja, a culpa não era minha, a culpa era do mercado, do governo, da crise, era de todo mundo, menos minha. E aí eu ouvi um palestrante, uma pessoa falar assim, olha, eu aprendi uma coisa, que eu não posso terceirizar a culpa, eu tenho que assumir a culpa. Se tem alguém ganhando dinheiro, eu também tenho que ganhar dinheiro. Então eu fui lá, busquei estudar, me capacitar para resolver o problema, assumir a culpa. Minha vida mudou. Poxa, olha o que eu tô fazendo. Eu tô jogando a culpa no mercado, na crise, no cliente. Eu não tô assumindo a culpa e a responsabilidade pelo meu fracasso em não ganhar dinheiro como corretor de imóveis. É por isso que a minha vida tá assim. E isso vai mudar. Eu vou começar a trabalhar, vou começar a me dedicar para que eu então ganhe dinheiro no mercado imobiliário. A culpa é minha. Não, a partir de hoje não terceirizo mais a culpa para o mercado, para o cliente, para ninguém. E aí eu comecei a estudar, me capacitar, me dedicar, fazer e eu não aceitava. Eu não ganhava dinheiro, mas eu falava assim, a culpa é minha. Porque se tem imobiliária, se tem corretor de imóveis ganhando dinheiro aqui na minha cidade, eu também posso ganhar dinheiro. Se eu não estou ganhando dinheiro é porque eu estou errando. A culpa é minha, não é do mercado. Porque se fosse o mercado, se fosse os clientes, se fosse o governo, se fosse
presidente, então as imobiliárias aqui da minha cidade estariam todas fechando. E não, elas estão cada vez crescendo mais, ganhando mais dinheiro e fechando mais vendas. Eu não posso aceitar essa situação. E eu buscava, partia, trabalhava. Só que eu percebi uma coisa, que mesmo que eu tivesse uma motivação, uma inteligência emocional, uma força de vontade de trabalhar duro, isso não era suficiente. Tinha fé, eu tinha fé, minha fé em Deus. Mesmo tendo a minha fé em Deus, mesmo crendo na Bíblia, mesmo sendo cristão, no meu caso, né, do cristianismo, eu sou dizimista. Mesmo assim eu pensava, poxa, então Deus tem que me abençoar. Só que eu não... Deus fazia parte dele, ele dava o sol, a água, a chuva, os clientes. Só que eu não sabia atender o cliente. Deus me dava o cliente, mas eu pegava o cliente e jogava na lata de lixo. Eu não sabia atender o cliente. Então eu tive que estudar para aprender a atender o cliente. Então quando eu comecei a estudar, eu falei, não, peraí, vamos estudar. Daí eu comecei a pagar livro, comprar cursos, comprar livros, estudar com os melhores players do mercado imobiliário do Brasil e do mundo. Comecei a comprar livros e fazer cursos de corretores de imóveis e comecei a estudar com os melhores do Brasil e do mundo, com corretores milionários, corretores que vendem bilhões no mercado imobiliário com as suas imobiliárias anualmente, corretores que atuam nos mercados imobiliários mais competitivos do mundo. Fui a fundo, estudei, me dediquei, batalhei, comecei a aplicar na minha vida, na imobiliária, e eu não tinha dinheiro para isso, então eu fui comprando livros, fazendo curso sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Mas mesmo assim, eu investia em mim e em capacitação. Não deu outra. Comecei a aplicar e comecei a vender. Eu alugava imóveis, vendia imóveis. Vendia, alugava, vendia. E aplicando o curso, aplicando os cursos, aplicando os livros, e comecei a ter resultados expressivos e alcançar o sucesso na profissão. E eu acredito que eu tenho muito mais ainda a conquistar. Eu tenho 7 anos de mercado imobiliário, eu acredito que eu tenho muito mais ainda a conquistar. Mas eu estou já num patamar onde dinheiro já, para mim, hoje não é o problema, né? O único problema que nós temos aqui com dinheiro é saber onde que a gente vai alocar o dinheiro, onde que a gente vai investir. Mas a gente tem trabalhado duro, claro, não considero que alcancei o sucesso, mas a gente está caminhando nesse sentido. Então isso é um pouquinho da minha história, né? Então foi através de muito trabalho duro. Também usei da vistoria de imóveis e da locação de imóveis para que eu pudesse ganhar dinheiro todos os meses até a venda se tornar algo recorrente. Então uma das coisas que me ajudou bastante foi essa questão também da vistoria de imóveis, da locação de imóveis, que ajudou ali até eu conseguir engrenar com essa questão da venda de imóveis de forma recorrente. Então, de forma aí objetiva, essa é um pouquinho aí da história de como que eu fui parar no mercado imobiliário e como que foi minha trajetória nesse mercado. Então, eu gostaria de deixar, se eu posso deixar alguma lição que eu tiro aí de 7 anos de mercado imobiliário, que eu fiquei muitos anos patinando até engrenar, é que quando a gente investe em conhecimento, a gente investe em capacitação, os resultados demoram, é médio prazo, às vezes demora alguns meses, mas os resultados são extraordinários.